Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar como que você calcula, como que você paga o imposto de renda para ações e para opções. Como que se organiza aqui, porque eu vejo que é uma dúvida muito comum. Vamos para a tela que eu já vou te mostrar. Eu fiz uma tabela aqui para te ensinar como funciona, mas a minha dica número 1 é contratar um serviço que faz isso para você automático. Você devia estar focado em melhorar seu gerenciamento de risco, em melhorar seus resultados e não perder tempo aqui lidando com imposto. E essas ferramentas que calculam automático e já até gera um boleto lá para você pagar do imposto, elas são bem baratinhas hoje. Então a minha dica número 1 é essa: contrate um programa ou um site que faz esse cálculo automático para você. A tabela aqui é simplesmente para você entender, porque eu vejo que muitas pessoas aprendem a fazer o cálculo de quanto que dá de imposto de uma operação, mas ele não entende como ele faz com a outra operação, se ele soma, se ele paga separado, se ele paga o imposto junto, como que ele faz esse cálculo. Então aqui, a ideia aqui é mastigar para você entender de maneira bem simples. Por exemplo, aqui a gente fez essa tabela que a gente colocou as operações. Se você só compra ou vende ações, fica mais fácil. Você pode colocar lá venda de ação. Aqui eu coloquei só o resultado. O ideal é você ter uma planilha mais completa que você mesmo fez. E aqui o resultado simplesmente é a diferença de quanto você entrou na operação e quanto que você saiu. Por exemplo, nessa venda de ação, o lucro foi R$12.000, o resultado. E o resultado aqui é a diferença de quanto que a pessoa pagou na ação e quanto que ela vendeu. Como que a gente faz com o imposto? O imposto é tudo agrupado por mês. Você não precisa pagar 2, 3 DARFs, você paga uma só, faz diferença nenhuma, a Receita recebe o dinheiro do mesmo jeito. Ela não separa, não existe essa distinção para a bolsa. Então aqui a gente vai juntar por mês. Por exemplo, aqui eu coloquei o mês, coloquei aqui para a gente escolher o mês. Vamos supor que essas operações foram operações de maio. Aqui tem algumas operações com opções: venda coberta, venda de put, um strangle. E como que eu sei que eu tenho que colocar o resultado dessas operações aqui? Para a gente determinar o resultado da operação, para ela entrar no sisteminha para a gente pagar o imposto, ela tem que estar encerrada. A operação tem que ter acabado. O que é o encerramento de uma operação? É o que eu estou te mostrando aqui embaixo. O encerramento da operação para uma opção é quando ela vira pó. Pode ser também quando ela vai para o exercício, mas o exercício tem um detalhe aqui, que é uma regra específica que a bolsa criou, e quando você reverte a operação. A reversão aqui é a mesma lógica da ação. A ação, se você comprou, chegou lá na frente, você vendeu, você encerrou sua operação, acabou essa operação de compra de ação sua. Nas opções é a mesma coisa. Se você comprou, lá na frente você vendeu e aí você zerou, você fez uma reversão. Se você vendeu, lá na frente você comprou e aí você ficou zerado, você também fez uma reversão. É a mesma coisa com as operações estruturadas que envolvem várias pernas. Se você reverteu e ficou zerado, aí então significa que você encerrou, que você reverteu essa operação. Então, como que nós vamos fazer para calcular o imposto do mês? Nós vamos juntar o resultado de todas as operações encerradas, como eu coloquei aqui para você. Vamos supor que em maio a gente teve várias operações aqui. A gente teve o resultado da venda coberta, de uma venda de put, de uma venda de ação e de um strangle. Com isso, você pode ver que nessa outra tabelinha, por exemplo, se eu mudar aqui o valor, aqui na tabelinha muda o valor também. Aqui ele já calculou o lucro do mês, que simplesmente é a soma desses valores que estão em maio. Esses valores aqui são só de exemplo, tá? Para a gente conseguir mostrar algumas coisas nessa tabelinha. Como eu mostrei aqui os prejuízos, porque eu vou ter que explicar como funciona o prejuízo acumulado. Esses valores não são meus, são de exemplos. Vamos continuar aqui. Aqui a tabela está pegando aqui a soma do mês de maio. O mês de maio, então, a gente teve R$ 15.500 de lucro. Quanto que a gente tem que pagar de imposto de renda? A alíquota é 15%. Só vai ser diferente se você fez day trade. Aqui eu estou partindo do pressuposto que você não fez day trade. Day trade são 20%. Então aqui a gente fez essas operações e deu 15 mil de lucro. Aqui na frente já calcula quanto que você vai ter que pagar de DARF, de imposto. Por que isso? O que eu quero te mostrar aqui? Que o imposto você vai pagar
é a junção de tudo que você encerrou no mês. Não é por operação. Você não faz uma operação e paga uma DARF, faz outra e paga uma DARF. Não, você tem que analisar. Por que isso? Porque no mês você pode ter lucro numa operação, pode ter prejuízo na outra. Se você teve prejuízo nessa outra, ele vai abater nesse lucro e aí você vai ver quanto que ficou. Se ficou 0 a 0, se ficou no prejuízo, você não tem que pagar imposto de renda. Imposto de renda, como o nome já fala, é sobre uma renda, é sobre um ganho. Se você não teve ganho, você não paga. Então aqui a gente continua. Por exemplo, eu coloquei que em junho a pessoa teve aqui um prejuízo de 1.200, um lucro de 1.100 e alguns outros lucros e outro prejuízo. Como que ficou junho aqui? O total deu um lucro de 1.200. A DARF aqui que vai ter que pagar é uma DARF de R$ 180. Você pode ver que a gente juntou todas essas operações de junho, calculou quanto que deu de lucro ou prejuízo, só depois a gente foi calcular quanto que a gente teria que pagar de imposto. A gente vai fazer isso a mesma coisa em julho. Pode ver que em julho aqui, coloquei uma trava de baixa com call que deu 5 mil de prejuízo e uma venda de ações que deu R$ 800 de lucro. Então aqui como que vai estar julho? Julho deu prejuízo. Se deu prejuízo, você não paga imposto. E aqui, na verdade, você tem que lembrar o seguinte, que o prejuízo de um mês você carrega para os outros meses e você vai abater em um lucro no futuro. Por exemplo, aqui você poderia ter anotado aqui que você teve esse prejuízo e que você tem que carregar ele. Vamos supor, anotei aqui que tem um prejuízo acumulado de R$ 4.200. Agora vamos ver agosto. Agosto eu coloquei aqui duas operações, uma compra de put e uma venda de call. A compra de put aqui deu R$ 4.000 de prejuízo e a venda de call R$ 1.200 de lucro. Então aqui, em agosto, a gente abatendo o lucro do prejuízo, deu R$ 2.800 de prejuízo no mês. Então, funciona assim, você agrupa tudo do mês e aí aqui, como deu 2.800 de prejuízo, você pode até somar aqui esse 2.800 com o prejuízo anterior. Então, você tem um prejuízo acumulado aqui de R$ 7.000 que você pode utilizar para abater num lucro futuro. Outra informação, até quando você tem que pagar o imposto desses meses? Por exemplo, em maio aqui você teve lucro, quando que você paga esse imposto? É até o último dia útil do mês subsequente. O que é isso? É assim que está escrito lá na norma da Receita. É até o último dia útil do mês seguinte. Em maio, você tem até o último dia útil de junho, que, por exemplo, pode ser dia 30, pode ser dia 31, pode ser dia 29. Você tem que olhar lá no calendário para você se organizar e não deixar passar, porque se você deixar passar essa data, você paga o imposto com multa, tá? Tem multa e juros. Então, você paga sempre no mês seguinte e você tem até o último dia útil do mês para pagar esse imposto. E aqui em setembro, agora que a gente tem esse prejuízo acumulado, a gente foi fazendo aqui maio, junho, julho e agosto e a gente está com prejuízo acumulado aqui de R$ 7.000. Como a gente faz no mês de setembro? Vamos fazer o cálculo aqui. Setembro a gente tem duas operações, a gente fez um Idle Condor e a gente fez uma venda de ações. Essas duas operações deu R$ 3.800 de lucro, são operações encerradas, que a gente reverteu, que a gente vendeu as ações que a gente tinha comprado, a gente reverteu esse Idle Condor e deu R$ 3.800 de lucro. Então aqui nesse mês de setembro, juntando as operações deu R$ 3.800 de lucro e você teria que pagar R$ 570 de DARF. Você vai ter que pagar esse imposto? Na verdade não, porque você tem esse prejuízo acumulado. Então aqui o certo, para você calcular o imposto, você deveria descontar esse lucro desse prejuízo. Então aqui você ainda estaria com um prejuízo acumulado de R$ 3.200. Por que você tem esse prejuízo? Aqui na DARF você não pagaria nada, você não pagaria imposto em setembro, porque você está carregando um prejuízo. Por exemplo, vamos ver o que acontece em outubro. Outubro é a mesma coisa, tem uma operação aqui, uma venda descoberta aqui, por exemplo, que deu R$ 5.000 de prejuízo. Então a gente poderia somar esse prejuízo com outro prejuízo, e agora tem um prejuízo acumulado de R$ 8.200, então aqui a gente não paga imposto. Agora, em novembro, você fez uma compra de put e você ganhou R$ 25.000. Aqui, por causa desse lucro, você teria que pagar R$ 3.750 de imposto. Mas qual que vai ser o cálculo real? Não vai ser esse. Você tem que abater dos prejuízos anteriores que você teve. Por exemplo, aqui, você tem que abater esses 25
desses 8.200. Então, seu lucro mesmo foi R$ 16.800, porque você abateu de prejuízo passado. Então, aqui a gente vai calcular 15% desses 16 mil, que não vai ser lá aqueles 3 mil e alguma coisa, vão ser R$ 2.520. Então, você usou seu prejuízo anterior para bater num lucro maior que você teve agora e reduzir o quanto de imposto que você tem para pagar. Então, é essa dinâmica que a gente utiliza para pagar os impostos, para a gente gerar a DARF aqui e pagar. É claro que não precisa gerar uma DARF mais, não precisa nem gerar boleto. Pelos aplicativos dos bancos já tem a opção lá de pagar DARF. Você só coloca o código certo, coloca o valor que você tem que pagar, já debita da sua conta. Eu tenho um vídeo no Instagram mostrando como faz isso, dá para fazer isso em 30 segundos, 1 minuto. É bem fácil. E antes da gente continuar, clique em gostei, isso ajuda demais o canal a crescer, isso ajuda o vídeo a chegar nas pessoas que estão estudando e estão precisando encontrar esse vídeo. E se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para você ser lembrado quando a gente liberar vídeos novos. Aqui a gente fala de investimentos com foco em opções, então seja muito bem-vindo. Continuando aqui, vamos terminar aqui o mês de dezembro, por exemplo. Aqui a gente está fazendo de vários meses ao mesmo tempo, mas é para te dar de exemplo. A verdade é que a gente faz isso mensalmente. A gente fecha um mês e aí a gente tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar esse imposto, como eu já te falei. Dezembro aqui, você teve mais um lucro de R$ 8.000, então você não tem mais prejuízo para abater. Então aqui você vai pagar o imposto aqui de R$ 1.200. Então aqui você vai pagar os 15%, que vai dar R$ 1.200 de imposto na DARF. Então é essa a dinâmica que a gente utiliza, a gente vai fazendo o cálculo mês a mês. Se tem um mês de prejuízo, a gente carrega esse prejuízo para o mês seguinte. Se você teve prejuízo e carregou esse prejuízo de um ano para outro, na declaração anual de imposto de renda você informa lá os seus resultados, que aí você está informando a bolsa também que você está carregando um prejuízo. Então é legal você informar direitinho na declaração anual também, tá? Porque isso aqui são as DARFs mensais, nesse aqui a gente não paga esses impostos na declaração anual, a gente paga aqui na DARF. E aqui alguns pontos. Se você está negociando ações dentro de R$ 20.000, você tem a isenção. Você tem a isenção, você não precisa pagar imposto. Você tem lá 1 milhão de ações. Você vendeu R$ 15.000 dessas ações, você paga nada de imposto. Agora, o que você vender além disso, você tem sim que pagar o imposto. Um detalhe aqui em opções têm muitos detalhes, principalmente com exercício. Se você, na venda coberta de call, quando você é exercido, você perde essa isenção de 20 mil. Todo exercício de opção que envolve venda de algum ativo, nessa venda via exercício, você perde a isenção de 20 mil reais. No caso da ação que foi comprada através de exercício, você não perde a isenção, porque você não vai vender a ação através do exercício, você vai vender ela no mercado à vista e como você comprou essa ação não importa. Então na venda de put, que você é exercido e compra a ação, você acaba não pagando esse imposto se você vender dentro da alíquota aí de R$ 20.000, dentro da isenção. Eu tenho um vídeo que explica de maneira detalhada o imposto de renda para opções, como que você calcula para cada operação, como que você calcula certinho a questão do exercício. Então, vou deixar ele aqui na descrição e no card aqui em cima para você dar uma olhada lá, para você ficar craque nisso. Mas como eu já te disse, eu vejo muitos alunos perdendo muito tempo com isso, sendo que devia gastar, investir o tempo em educação, em aprender mais e em melhorar os resultados, mais na prática ou mais estudando, ou mais até com o próprio trabalho, do que ficar lidando com imposto. É coisa de uns R$ 25 o programinha para você calcular a sua DARF mensal aqui, você não precisa fazer o cálculo, ela calcula toda para você, eles calculam tudo para você, é só colocar as notas de corretagem lá, você não precisa nem pensar nisso. Então minha dica é essa, economiza muito tempo. Uma dúvida muito comum que eu vejo em quem opera opções: como funciona o imposto de renda para rolagem? Eu vou rolar uma operação, então ela não vai acabar, eu não vou precisar pagar imposto de renda dela? A verdade é o seguinte, quando você entende bem o que é uma rolagem, fica muito claro. Rolagem nada mais é do que uma reversão e uma montagem de uma operação nova, tudo ao mesmo tempo. Então, tem uma reversão aí, você está zerando a sua posição para montar uma posição nova. Você está zerando alguma coisa. Você não faz a rolagem sem desfazer de alguma opção. E aí você tem que analisar essa opção.
a gente reverteu toda a operação, a gente reverteu só uma perna. Se for só uma perna, você tem que ver o resultado dessa perna para poder aqui calcular se tem que pagar imposto ou não. Funciona assim. Rolagem nada mais é que uma reversão e uma montagem nova. Então aqui eu vou fazer um lançamento novo aqui, só para você entender como que funciona. Por exemplo aqui, apaguei tudo, vamos colocar aqui janeiro. E aqui vamos supor que você fez uma venda coberta de call. E você fez lá com vários ativos, que deu um tanto bom, você ganhou R$4.000 nessa venda coberta. Então aqui você pode ver que o lucro do mês já está somado e ele calculou aqui quanto você teria que pagar de DARF, tá? Aqui os prejuízos que a gente calcula não está automatizado nessa planilha, eu fiz ela só para você entender a dinâmica, mas já ajuda caso você não tenha nada. Você vai precisar, para realmente isso aqui ser útil, vai ter que atualizar ela, vai ter que fazer ela ficar melhor. O ideal aqui é você ter uma planilha bem feita, completa, onde você pode lançar suas operações bonitinho, ou então você pagar os programinhas que eu já te falei. Então aqui, se eu quisesse lançar fevereiro, eu seleciono fevereiro, e daí vai. Aqui a gente coloca alguma coisa, a gente comprou e vendeu uma ação, e aqui a gente ganhou R$2.000. E você vê que vai preenchendo aqui e vai calculando automático para você. Mas essa planilha precisaria estar bem mais completa para abraçar todos os detalhes das operações. O ideal aqui é se estivesse bem mais completa. Eu fiz isso aqui só para te explicar. E um recado, segunda-feira, a gente tem live, dia 5/4, segunda-feira, às 8h08, a gente tem uma aula completa, uma live, para a gente conversar sobre o mercado financeiro e opções. Eu vou tratar um pouco sobre a estratégia, como eu estou utilizando aqui para gerar renda com opções, e vou dar uma base para quem está começando. Então vai ser uma aula bastante completa, conteúdo muito legal. Eu espero vocês lá, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser se cadastrar para participar da live. Clica aqui no link, se cadastra, e assim que você se cadastrar, você entra para o nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, lá é fácil de anexar as coisas. Vou anexar essa planilha lá, caso você quiser. Como eu já te disse, ela é bem simples, isso aqui foi só para dar aula, mas se você quiser utilizar para alguma coisa, fica à vontade. Talvez você consiga construir algo aqui completo a partir disso aqui. Por fim, vou pedir para você de novo clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. E é isso, meu amigo investidor. Como que você está controlando os seus impostos de renda? Você tem uma planilha, você calcula na mão, você usa papel, você usa um site que calcula para você, algum aplicativo. Conta aqui nos comentários para a gente entender qual que é a melhor forma para a gente resolver essa questão do imposto de renda. Então é isso, meu amigo investidor. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.